Mais uma narrativa cai sobre Jair Messias Bolsonaro, como não poderia ser diferente. E Luiz Inácio Lula da Silva volta a falar bobagem, o que lhe é muito peculiar. Nesta quarta-feira, ele acusou a direita de ser culpada das palavras de Elon Musk no confronto entre o empresário e o ministro Alexandre de Moraes. Tudo isto a partir de agora nesse vídeo. Está chegando, se inscreva aqui no canal se você é patriota, não precisa, se você for de esquerda, muito menos, não quero a sua inscrição aqui. Inscreva-se, somente pessoas patriotas, deixa like e vamos para o vídeo. Olha só, recentemente nós tivemos mais uma daquelas narrativas em que culpa Bolsonaro por tudo, né? Bolsonaro é culpado por tudo, mas a esquerda não pode culpar pelo que acontece, principalmente de 1º de janeiro do ano passado, 2023, até agora. Porque Bolsonaro dormiu na embaixada da Hungria por 2 dias, teve jornalista, inclusive, dizendo que ele tinha saído do Brasil, né? Alguém com tantos anos de jornalismo falar uma asneira dessa, sabendo que, embora o espaço, né, que ali está a casa que representa a Embaixada da Hungria, significa dizer que esse espaço está fora do Brasil. Ao contrário, né, é um espaço, sim, de um país, mas que, de acordo com a própria legislação, está em território nacional, mas tem ali uma lei que garante aquele espaço. E não significa dizer, em nada embasa na legislação brasileira, que alguém que durma por 2 noites dentro de uma embaixada em um determinado país, seja aqui no Brasil ou no exterior, esteja fora do país. Ao contrário, está dentro do país, embora naquele espaço, naquele território reservado de acordo com a legislação. Mas jornalista chegou, naquele período, falar essa bobagem aí, de que Jair Messias Bolsonaro tinha saído do Brasil e tal, quer dizer, uma das maiores bobagens que já se viu ser falada por uma determinada jornalista que tem o sobrenome de Leitão. Todo mundo sabe de quem eu estou falando. De todas as formas, nós temos, em resumo, um assunto praticamente encerrado. Por quê? Esse assunto ele tem que sempre que passar pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República, que é responsável por este assunto, antes de qualquer coisa, antes de Supremo Tribunal Federal. E o Alexandre de Moraes havia solicitado que fosse averiguada esta situação. E a resposta veio aí do próprio relator, que ele tem a própria prerrogativa de falar sobre o assunto, né, que é o procurador Paulo Gonet, e ele disse o seguinte, que não houve crime, não há crime no ato de Bolsonaro ter dormido 2 noites ou passado 2 noites na Embaixada da Hungria. Ou seja, as narrativas novamente voltam a cair. Antes foi a baleia, antes foi ataque à baleia. Teve tantas narrativas, né? Os móveis de escritório, que também acabaram descobrindo que estavam, em Brasília, que acusaram Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Quer dizer, tantas coisas, tantos absurdos, né? Tantas narrativas mentirosas, sem escrúpulo, que são colocadas a esta família Bolsonaro. De todas as formas, caiu mais uma. Agora, mudando de assunto, o que é muito peculiar da esquerda é culpar a direita pelos seus erros e por suas transgressões, eu diria assim. Então vamos aqui na tela, nessa manchete aqui, que diz o seguinte: Lula culpa a extrema-direita, eles cismam com extrema-direita, onde na verdade a extrema esquerda são eles, né? Que todas as ações, seja da mídia que defende essa pauta da esquerda, seja do próprio presidente da República e dessas pessoas que militam ideologicamente à esquerda e as suas ideologias de gênero, entre outras ideologias, né? Sempre são extremistas, porque não estão abertos ao diálogo e ao debate. O debate sempre tem que haver, porque o debate faz parte do processo democrático. Sem debate não há democracia, e só há debate em países democráticos. E Lula, nessa manchete, culpa
abre aspas, extrema-direita, por um empresário americano ter criticado o STF. A gente tem acompanhado aí um embate entre o Elon Musk, né, e o Alexandre de Moraes, e o Lula acabou abrindo a boca e falando mais uma bobagem, o que lhe é muito peculiar. Vamos aqui analisar o que ele falou na tela. Aqui, ó, o texto onde Lula fala. O crescimento do extremismo de direita que se dá ao luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim nesse país, ouse falar mal da corte brasileira. Vou dar uma pausa aqui. O Lula está dizendo que Elon Musk nunca plantou nada, nunca fez nada no Brasil e não dá direito de falar da corte brasileira. Quer dizer, então ele é um ditador, não se pode falar nada só porque é a corte. A gente não vive ainda numa ditadura, embora pareça-se muito com uma ditadura. Outra coisa, ao afirmar que o Elon Musk nunca plantou um pé de capim aqui, eu quero me referir ao próprio Lula. Lula, você também nunca plantou um pé de capim lá em Israel. E recentemente você fez duras críticas ao povo de Israel, ao governo israelita, classificando até como as ações de defesa de Israel como um ataque como se fosse o Holocausto. Uma das maiores aberrações já dita por alguém que se diz um presidente de uma nação, de um país com tanta grandeza e importância que tem o Brasil. Então você não pode falar nada do Elon Musk. Ao contrário, isso demonstra que você conhece pouco desta figura que defende causas importantíssimas no mundo e é um dos maiores geradores de emprego e distribuição de renda do mundo, além de oferecer vários serviços, até inclusive para a Marinha brasileira, além de satélites, né, que são importantíssimos para várias situações, inclusive para um monitoramento da Amazônia, que está queimando aí 400% em relação a 2022, onde o presidente Bolsonaro foi tão atacado, né? Então, assim, Elon Musk já faz muito pelo mundo inteiro e você não sabe sequer reconhecer isso. Sabe por quê? Porque você não enxerga um palmo à frente das suas próprias convicções que já estão ultrapassadas. Ele diz aqui, o crescimento do extremismo, tal, declarou Lula durante o seu discurso no evento Minha Casa Minha Vida nas modalidades rural e entidade. Olha, Lula, sinceramente, falar de Lula muitas das vezes é perder tempo, né? Essa que é a grande realidade. Tá dado o recado. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o like. Se não gostou, deixa o dislike. Compartilhe com seus amigos em grupos e redes sociais e convide mais patriotas a nos ajudar neste trabalho. Grande abraço e até a próxima. Vando Soares, do Rio de Janeiro.